Então hoje é dia 8 de janeiro de 2014. Nós vamos fazer uma entrevista com a minha avó, Dona Gilda Maria Maroto Zaganin. Nós estamos aqui na Água dos Patinhos. Então eu queria que a senhora começasse falando primeiro, vó, o nome da senhora e o nome dos pais e a voz da senhora. Meu nome, Gilda Maria Maroto Zaganin. Senhora... Meu pai, Renato Maroto. Minha mãe, Rosa Pétale. Meu avô, João Pétale e Joana Canal. Meu outro avô, Antônio Maroto e Raquel Gava. E a senhora nasceu onde? Quando que a senhora nasceu? Eu nasci em Aracema, estado do Espírito Santo. Que dia? Dia 3 de julho. E o ano? Só vocês que sabem, né? 1926. Eu tenho quase 90 anos. 1926, né? É, 1916, isso mesmo. E a senhora nasceu em Iracema e ficou morando lá? Como que foi? Eu que sei que eu era criança, meu pai foi morar em Maravilha. Não sei quanto tempo que eu fiquei morando lá em Aracema. Não lembro, porque eu era criança, né, quando eu fui morar em Maravilha. Mas já tinha meu irmão Tenor, tinha os outros irmãos já. E quantos irmãos vocês são? Nós somos 7 irmãos. Qual que é a ordem? 4 mulheres e 3 homens. E qual que é a ordem dos irmãos? Quem nasceu primeiro? A ordem dos irmãos. Quem nasceu primeiro foi eu. Depois? Antenor. Depois acho que é a Rita. O Angelinho. A Palmira. E o Álvaro. E a Raquel. E lá onde a senhora morava no Espírito Santo, como que era? Era uma colônia, era uma cidade? Era sítio. Sítio, montanha, pedra, muita mina d'água. Era muito bom lá. E o que os seus pais faziam lá? Lavoura de café. Só café? É o café. E tinha muita mata, muita mataria. E moravam mais parentes da senhora lá? Não morava, nós morava sozinho em Maravilha. Depois nós viemos morar em Pedreira. Em Pedreira, então, trabalhava com batatinha, feijão e milho, porco, leite, para queijo. Era aquele lá também. Lá tinha muita pedra e muita mina d'água. Era muito bonito lá. E em Pedreira tinha parentes ali ou também era só vocês? Ali em Pedreira tinha. Tinha a nona que morava mais pra... Não era longe do país, sabe? Mas tinha lá mais parente perto. Minha madrinha era mais perto, Maria Laura e Ernesto Canal. Meus padrinhos, Maria e Ernesto. E a sua avó morava perto, então? Morava perto. Qual avó? A mãe do seu pai ou da sua mãe? A senhora conheceu quais avós? Minha madrinha não era parente, não. Não, quais avós que a senhora conheceu? Os pais da sua mãe ou os pais do seu pai? O pai da mãe. Do seu pai a senhora não conheceu? Não, eu tinha 1 mês quando ele morreu. Antônio Maroto. Eu tinha 1 mês quando ele morreu. E a avó? A avó, meu pai tinha 6 meses. Quando ela morreu. E o que a senhora lembra dos pais, então, da sua mãe, dos seus avós maternos? Como que era o nome deles mesmo? João Pétale e Joana Canal. Que a senhora... E a bisavó era Maria Canal. A mãe da Joana. Mãe da Joana. A senhora conheceu a bisavó também? Conheci a bisavó. Então vamos falar primeiro da bisavó. O que a senhora lembra da bisavó da senhora? Eu lembro muito pouco.
eu ia com a minha tia Luísa passear lá. Mas eu era criança, né? Ela remendava roupa, ficava lá sentada, remendava. Nós ficava lá conversando. Eu era criança. A minha tia Luísa então chamava eu de sábado para nós ir lá passear lá, nós pausava lá, depois no domingo ou na segunda nós voltava. E onde que ela morava? Ela morava, chamava Quedro. 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 Eles falavam Cedro, sabe? Cedro. Onde é que ela morava, a nona, bisnona. E é ela que a senhora penteava o cabelo? Que a senhora contou? Não, eu penteava o cabelo da nona. Como que era a nona? A nona da irmã, a mãe da minha mãe que eu penteava o cabelo. Ela tinha cabelo curto que nem eu, assim, escotado. Ela tinha birote, né? Mas escotado, porque ela estava de idade, era mais fácil de tratar o cabelo dela. Eu ia lá e ela falava assim, Dilda, tira a tela da minha testa, tirar a tela da cabeça dela. Ela tinha escama, como que fala? Caspa. Caspa. É, caspa. Ela falava que era terra. Então ela queria que eu penteasse ela, eu penteava. E como que ela era? Era gorda, a mulherzona. Alta ou baixa? Era alta. Mais alta que o O nono? nono era pequenininho. O nono era baixinho, era tamanho do vô aqui de casa. Era bem baixinho o nono, meio gordinho. E a nona fazia o que, a nona da senhora? Quando é que eu cheguei a conhecer ela, ela trabalhava com a família, né? Porque a família tinha café, tocava café. As duas noras dela moravam com ela. A filha, que era a tia Luísa, morava com ela. Que era... A tia Luísa era viúva, ela tinha 4 filhos, morava junto com a nona. E tinha uma nora que morava também, que era a mãe da minha prima Osília, que eu escrevo, Eunório, tudo que filho dela, sabe? E ela, a senhora contava que ela era meio pobre, às Era vezes... pobre, aí eu ia lá, ela mandava eu tirar a linha daquela caixa velha do nono, então ela mandava tirar a linha para emendar a outra. Entendi. Eu fazia para ela quando eu ia lá. Que eu ia no moinho lá no Altoé de a cavalo, sabe? Depois eu passava lá então na casa da nona visitar ela. E ela queria que eu tirasse a linha. Ela falava, filho, né? Tira filho, Dida, tira filho. Para me remendar a roupa do nono. Eu tirava para ela. E o nono, que jeito que ele era, o vô da senhora? O João Peterle? Não falei para você que ele era baixinho, gordinho. E o que ele fazia? Bebia. Bebia, fumava. Eu gostava de vinho, né? Da Itália, né? Bebia muito? Bebia. E... Eu trabalhava também. E ele preparava o corpo dos defuntos, que a senhora me contou? Tudo chamado John. Vai buscar John para preparar o corpo. Ele dava banho, preparava, vestia tudo. E era em caixão mesmo? Como que fazia? Não, era em caixão. Só que fazia o caixão. O nono fazia caixão mesmo. Que isso fazia, porque não tem que nem agora que tem os caixão tudo pronto, né? E ele acompanhava os velórios depois? Acompanhava, até inteirar. Ele cantava, a senhora falou... Cantava. O que ele cantava? Cantava Miserere Nostre, ele cantava. Do defunto. Que é o Requiem. É o Requiem eterno. Cantava... Os nomes do perpétuo do Ciatéi, Requiem cantem patiam. Tudo isso ele cantava. Em latim. Em latim. O italiano falava, né? E os avós da senhora nasceram lá no Espírito Santo, não? Não, eu nasci da Itália. Vieram tudo da Itália. A nona é de Venécia. Agora o nono eu não sei também se era. E os pais da senhora nasceram no Espírito Santo? Nasci no Espírito Santo. Que lugar, a senhora sabe ou não? Acho que ele nasceu lá onde eu nasci. Porque o nono morava lá, em Maravilha. Maravilha, Aracema. Era um sitinho lá, chamava Aracema. Agora não sei, né? Não tinha nada, só montanha.
Tinha um tio que morava lá, chamava tio Barbanin. Eu não sei se ele era irmão do nono do pai do meu pai. Nunca pedi para o meu pai. Uma família grande também. E morava perto do tio Belim, né? A tia Augusta, que morava lá. E nós íamos sempre passear lá. Nós morava longe, nós íamos para o meio do mato assim. Tinha aquele trio picadão no meio do mato, ia para o meio do mato e ia sair lá. Mas era longe. Gastava mais de hora de viagem. E vocês falavam em português lá, não? Ah, do italiano. Tudo em italiano? Italiano. A senhora nunca, nem sabia falar português? Não sabia. Nada, pai. Tudo em italiano? Tudo em italiano. Chegamos aqui a falar com jeito. Chegamos lá do Espírito Santo. Dia 8 de outubro, nós chegamos aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu vou falar da vinda de vocês pra cá. Eu queria que a senhora falasse um pouco, o que a senhora mais sente saudade dessa época que a senhora morava lá? A senhora morou lá até quantos anos? Eu morei até 12 anos. O que a senhora sente mais saudade de lá? Sinto saudade da minha terra. Sinto muita saudade. Saudade das montanhas, das pedras, das cascatas d'água, os rios. Muito bonito. E vocês brincavam assim com os primos? Brincava. Que vocês... Fazia casinha lá debaixo das pedras, porque a pedra era alta. Você podia morar lá debaixo. Nós ia lá, tinha as minas d'água, tudo. Nós fazia casinha, fazia... E quem que eram as amigas da senhora, mais amigas assim? Mas era pouca amiga. Nós mesmo, irmãos, brincávamos entre primos. E quais que é os primos? Prima Ausília, aquele da tia Fortunata, né? Que é a mãe da Ausília, né? Eu brincava com eles. E daí depois de lá, a senhora foi morar em outro lugar depois da Pedreira, antes de vir para o estado de São Paulo? Nós viemos morar em Venda Nova. Em Venda Nova, a nona morava em Venda Nova também. É ali em Venda Nova que eu ia no moinho, então eu ia na casa da nona, pentear o cabelo dela, tirar a linha da casca velha. A Joana Canal. Nona Canal. E a senhora lembra quando a mãe dela morreu? A senhora tem lembrança da mãe dela ter morrido, assim, alguma coisa? Não tem lembrança, não. E daí a senhora ficou muito tempo em Venda Nova, morando lá? Não fiquemos muito tempo, não. O tio Vitório veio aqui, achou lugar para morar aqui e saímos de lá. Quem que veio primeiro aqui para o estado de São Paulo? Veio aqui o lugar? O tio Vitório. O tio Vitório... Era o pai da prima Angelina, né? Depois nós viemos embora tudo, bastante, um vagão do trem cheio. Era migrante, né? Nós temos 7 dias para chegar aqui. Vocês tomaram Cheguemos em Laranjeira. Vocês tomaram o trem aonde? Tomamos o trem em Castelo, Espírito Santo. E daí viajou 7 dias? 7 dias de viagem. E por fim veio descer onde? Em Laranjeira. Daí vocês ficaram morando em Laranjeiras? Ficamos morando em Laranjeira. E lá vocês faziam o que em Laranjeira? Tocar café também. E foram morar onde lá em Laranjeira, vó? Depois ficamos um pouco da Laranjeira, aí perto da igreja, sabe? Daí fomos morar com um alemão que chamava Augusto Noli. Lá ficamos 5 anos lá com aquele alemão. E como vocês faziam para se comunicar? Que a senhora só sabia italiano, vocês... eles falavam tudo em alemão e nós não sabíamos falar em brasileiro. Era uma baderna, né? E a senhora aprendeu algumas coisas em alemão também? Entendi. A senhora lembra alguma coisa ainda? O fogo é faia, garfo é gabe, colher é lepe, vaca, boi, cu chamava. E muita coisa não lembro, sabe? Cumprimentar, a senhora lembra? Bom dia, boa tarde? Era Kutenar e Kutenas e Kutenas era que nem nós falávamos um dia, né? E eles falavam Kutenas, boa noite, eu falava lebe, sei lá, que eles falavam tanto. E Deus? Como que falava Deus, a senhora lembra? Não.
Parece que a senhora falou pra mim o dia Gottes. Não sei como é. É. E daí lá vocês ficaram trabalhando com essa família. Como que chamava o proprietário lá do sítio? Chamava Augusto Nome. Ah. E daí depois de lá vocês foram pra onde? Viemos morar aqui no Paganote. Aqui em EP. Aqui em EP, aqui no Paganote. No sítio dos Paganotes aqui do lado. A minha irmã Raquel nasceu aí. Ah, ela é a única que nasceu aqui. Ela nasceu aqui. A caçula. Nós somos 6 do Espírito Santo e ela nasceu aqui, aí no Paganote. E aqui vocês trabalhavam com o quê? O café também. Com café também. Tudo café. Que ano mais ou menos? A senhora tinha quantos anos quando vocês vieram pra cá? Tinha 15 anos. 15 anos. Então, Quando conheceu o vô. Ah, tá. Então agora vamos falar um pouquinho de como que a senhora conheceu o vô Antônio, que foi o marido da senhora. Nós morávamos em Paganote. Eles moravam aqui, que era outro sítio aí, que era o terreno agora, né? E eles tinham café lá também, do Sétimo Zago. E nós trabalhávamos tudo junto. Nós tínhamos de um lado e eles do outro. Se conhecemos assim, encontrava no caminho. Nós vinha passear aqui na casa deles. Morava ali, tinha a Luzia, tinha a Felista, a Polônia, a Joana, tudo sorteiro. O Silvestro, o Braz, o vô, o Nice, era tudo solteiro mesmo. Daí a senhora, Caminhão também. a senhora fez amizade com as meninas. Fiz verdade. E a senhora vinha passear Eu vinha aqui passear. no fim de semana? Não, no domingo. No domingo. O Silvestre fazia balango, tinha ali pra cima da casa, tinha umas árvores. Pegava as correntes, fazia aquele balango, aquelas moças. E As cê- moças lá de EP vinha aqui pra se balangar. E vocês vinham brincar lá então? Nós vinha brincar também. E daí o vô... Ficamos conhecendo assim, tudo junto. E daí ele pediu... Aí eu ia na missa, então ele vinha em casa junto comigo, conversando no caminho até às vezes ele me levava lá. E nós ia sempre na reza de noite também. A mãe deixava eu ir com as paganotes, sabe? Catura, Rosa, Angelina. E ele vinha acompanhar eu até lá em casa. Eu morava ali onde que mora, pra lá um pouco de onde que mora agora aí o Pedro Paganote, ele tinha uma casa ali. Daí já era um namoro ou ainda não era namoro, só tava se conhecendo? Acompanhava eu, imagina eu, nem sabia conversar. E daí ele foi pedir pra namorar a senhora, pro seu pai? Não pediu não. Foi namorando. Namoramos 4 anos assim. Onde encontrava, nós namorava. Certo. Ele ia na missa lá em Laranjeira, eu ia na missa, ele acompanhava eu até em casa, de a pé. Porque a senhora mudou daqui depois? Depois Depois eu mudei, né? Daí depois a senhora voltou pra Laranjeiras? Voltei lá no Nicolau, Quem que é o Nicolau? o marido da Angelina. Nicolau Ludovico? Nicolau Ludovico. Que é casado com a prima da senhora, Com a Angelina. prima Angelina. Então, eu vou acompanhar eu até na minha casa lá da Angelina. Ele ia lá em Laranjeiras pra ver a Na senhora? missa, De que dia da semana? de domingo, Do que ele ia? de cavalo. Deixava o burro lá em Laranjeira e ele ia a pé acompanhar eu. Era mais ou menos daqui em São Roque que eu morava. Longe. E ele voltava de a pé depois, E ele ia sozinho, vó? sozinho. Pra Laranjeiras? O Silvestre também ia junto. O Silvestre ficava lá esperando ele. O irmão dele. E, Desse jeito. e namorava em casa também ou não? Não, em casa não namorava. Nunca namorou em casa? Não, depois que comecei a namorar sério mesmo, que eu morava em Cruzália, daí começamos a namorar sério mesmo, aí que começou a namorar em casa. E como que era o namoro? Ele vinha cada 15 dias Em Cruzália? em Cruzália. Namorava lá o pai tinha feito um rancho lá no... que chama, né? Nós morávamos lá num rancho. Ele vinha lá. Às vezes ele vinha de quinta-feira. Namoramos 6 meses, ficamos noivos.
Em fevereiro, agora dia 8, faz ano que nós casamos. E daí o namoro, ele ficava conversando com a senhora. Põe um banquinho lá fora da cozinha, no terreiro, de noite, e põe uma lamparina ali, ficava namorando ali. E alguém ficava junto ou não? Não, ficava ninguém junto. Põe uma lamparina ali no toquinho, e nós ficava conversando aí. Às vezes até 11 horas da noite. E depois ele vinha embora? Depois ele montava no burro, vinha embora, ficava aqui 2 horas da manhã. Mas era outro caminho, vó, para vir antigamente? Ele vinha por dentro da barraca, que eles falavam lá, não sei o que é essa barraca. Ele vinha por dentro, aí sabe? É um atalho. É um atalho lá. Ele vinha por lá. E daí vocês ficaram noivos e casaram onde? Fiquemos noivos, daí 100 meses nós casamos. Aonde? Na Laranjeira mesmo. Que ano que foi, a senhora lembra? Eu casei em 25, em 45. 8 de fevereiro de 45. 8 de fevereiro de 45. Que hora que foi o casamento? 7 horas da manhã. Como que... Manhãzinha, porque nós íamos pegar o ônibus para ir para São Paulo, né? E nós fomos viajar, né? Daí pegamos o ônibus, fomos até em Assis pegamos o trem, fomos para São Paulo. E quem que foi no casamento da senhora aqui de EP? Aqui de EP veio o Silvestre, o Zé, sobrinho dele, que era testemunho de casamento, e meu testemunho era o Nicolau de Ludovic. E a Filista, a Luzia e o Silvestre, isso tudo a cavalo. E veio minha irmã Panira e minha irmã Antenor. Nós pusemos tudo na Angelina. Depois de manhã cedo, tudo ia a pé em Fora de Laranjeira. É longe. E casava com vestido de noiva, como que era? Vestido de noivo. A cor mais linda do meu vestido, meu filó da cabeça. A senhora não tem mais não? Tirei fotografia, tiraram assim. O homem deixou sem tirar o papel, a barata comeu o meu pescoço. Tinha barata dentro da máquina. E daí a senhora foi viajar em lua de mel depois? Fiquei 20 dias. Viajando? Viajando, fomos lá em Tambaú também. Daí, daqui a senhora foi pra onde? Como é que foi a trajetória? Saiu de Laranjeiras? Fomos para Assis pegamos o trem, fomos para São Paulo, pousamos em São Paulo, ficamos 2 noites em São Paulo e depois fomos para Tambaú. Em São Paulo, o que a senhora conheceu lá, que a senhora foi visitar? Conheci o tio Deu, a tia Elisa, todos os primos do vô, né? Conheci tudo. Que lugar que a senhora visitou lá em São Paulo? A senhora foi no zoológico, essas coisas? Não? Não fui do caminhão quase. Não foi no zoológico, não. Daí de lá a senhora foi para Tambaú? Foi para Tambaú. Que é onde Fiquemos lá em Tambaú. Que é onde tem os parentes do vô Antônio. O vô nasceu lá, né? Então, que eu conheci o padre, comunguei com ele. Que padre? O padre Donizete. A senhora conheceu então o padre Donizete? A senhora comungou com ele? Comunguei com ele. E para ir na missa tinha que ir com as roupas, como que era? Manga curta, as primas me emprestaram um mangote. Nós não entrávamos na igreja, não. Não podia entrar. Antes de começar a missa, ele passava, descia daquele lado lá, e subia desse lado. Olhava se estava tudo de manga comprida. Se tivesse com a manga curta, tinha que ir. Tirava fora da igreja. Ele era um mineirão alto, bem alto. E a missa era em latim naquela época ainda? A missa naquela época ainda era em latim. Tudo em latim, aquele tempo lá, né? Vocês usavam véu também? Usava. Véu. E mulher sentava de um lado e o homem do outro? Mulher de um lado e o homem do outro. Era separado. Primeiro era assim, Paulo Fernando. As mulheres sozinhas e os homens sozinhos. Agora não, tudo misturado, né? E lá vocês ficaram hospedados na casa de quem? Na casa do tio Deu. Que é irmão da sua sogra. É irmão da nona. Ele era irmão da minha sogra. Como que chamava sua sogra? A minha sogra chamava Rita. Rita Bose, né? Rita Bose. A senhora não conheceu o sogro e a sogra, né? Não. Foi Eles morreram antes da senhora conhecer o vô, né? A gente vê as fotografias
Essa fotografia antiga, a gente vê ex, né? Mas não cheguei a conhecer, não. E lá em Tambaú, parece que a senhora foi para Ribeirão Preto também? É, fomos de Ribeirão Preto, que eu vou pagava o jornal de Santo Antônio, sabe? Então ele fui lá pagar, fomos lá no padre e tudo. Passear. Lá na sacristia, fiquemos lá conversando. Então você... Passeei bastante. Não? Quantos dias então foi de lua de mel? 20 dias. 20 dias. Daí vocês voltaram para IEP. Voltemos em casa depois. Daí a senhora foi morar onde? Morar junto com eles. Aonde que era a casa? A casa em casa do meu sogro. No sítio aqui do lado. Era pra lá assim, da cerca lá bem, mais ou menos daqui lá na cerca do tio Silvestre aí. E como que era a casa aqui? A casa era de balote, bareado, E o telhado? de tabuinha. Tabuinha. E quem que morava na casa ali? Aí morava tudo, na Polônia já tinha casado. O Lixo já tinha casado. O Braz também tinha casado. Tinha o Silvestre, o Antônio, e a Luzia e a Felista, e a Joana. A Joana morreu solteira, né? Mas a Joana, ela estava empregada em EP. A Felista e a Joana são irmãs do vô Antônio. É. E a Luzia A Luzia é prima. foi criada... Foi a minha sogra, pegou ela porque a mãe dela morreu. E o pai, eu conheci o pai dela lá em Tambaú, que é o Jorge, chamava ele. E Jorge Zacanin, né? Ele era irmão do meu sogro. Era irmão do meu sogro. E ali na casa, então, qual que eram as atividades que vocês faziam ali? Trabalhava na roça. Eu e a prima, a Luzia, Feliz só ficava em casa. Só ficava de segunda-feira para ajudar ela a lavar roupa, passar, socar café, socar arroz. Ficava uma ajudando, né? E por essa semana é só na roça. E tinha engenho ainda? Tinha engenho, fazia açúcar. E quem que cuidava do engenho? Eu com a Luzia. Como que era? Vocês levantavam que hora? Como que... 4 horas da manhã nós levantávamos. E daí como que Ia fazia? lá em cima no mato pegar o burro. O burro chamava perfeito, sabe? Pegar o burro e pôr no engenho para virar. E tacava fogo na fornalha, que nós deixava de noite os fornos tudo pronto, cheio. De manhã cedo nós tacava fogo. E daí fazia o quê? Fazia açúcar? Fazia açúcar. Melado também? Melado. Que mais? Só açúcar e melado. Essa época não mexia com vaca, essas coisas ainda não? Não sabia fazer rapadura, não sabia fazer nada, né? Certo. Era o tempo de cortar a cana, fazia tudo açúcar. E fazia 15, 20 sacos de açúcar. Nossa vida. E depois dali a senhora ficou morando ali e foi morar onde? Depois fiquei tempo ali, fomos morar em Santa Margarida. Que pertence a Nós Bela peguei Vista. uma maleta. Aí o neto falou para nós sair. Mas a prima também tinha pegado. Nós fomos em Campina, em Ourinho, levar o tio Beto e a tia Felista. E aí foi a Luzia e eu e o vô. Daí nós fomos pousar na pensão, os penalões não deixou nós dormir. Levantemos e fomos lá na estação do trem, fiquemos lá, passei o resto da noite lá, depois no outro dia nós viemos embora. Dei a maleta nós três. Eu tornou a dar a maleta em mim, no Antônio e na Luzia. Aí eu quis morar em Berlândia, em Santa Margarida. Aí ficamos só 6 meses lá, depois voltamos aqui de novo. Daí quando voltou a morar lá mesmo? Mesmo aqui onde eu morava. E fiquei morando na casa até morar aqui. Depois eles compraram esse sítio. Aí vim morar nessa casa. Quem que comprou o sítio aqui? Aqui era o Silvestre com o vô. Daí ficou a Luzia e o Silvestre solteiro.
Daqui eles casaram todos os dois. Eles vieram morar aqui com a senhora. Estavam morando comigo. E a Joana já tinha morrido? Já. E- Joana tinha morrido quando nós morava lá. Ah, então conta um pouco pra mim sobre a morte da tia Joana, como que A foi. tia Joana, ela morava aqui com nós. E nós tínhamos levado ela em Assis, no médico. E o médico falou que ela sofreu coração, né? E o médico falou, tenha cuidado com ela, porque qualquer hora ela vai. Então a menina da tia Polônia, a Marica, ela pequenininha, disse que estava meio doentada. Aí ela falou assim, cunhada, eu vou lá na Polônia, ela falou. Mas hoje acho que eu não venho pousar em casa. Eu vou pousar lá na Polônia. Tá bom. Até nós tínhamos matado o porco aquele dia. Ela falou, eu vou pousar lá. E aqui morava a comadre Ana, que a Luzia casou com o filho da comadre Ana. Morava ali, deu todo lá. Ela falou, eu vou chamar uma menina da dona Ana e vou com ela lá na Polônia. Tá bom. Foi embora. Daí a pouco chega um menino da comadre Ana. A Joana caiu lá debaixo da cerca. Da cerca que passa lá em cima, né? Aí a Luzia correu lá, tudo, né? E eu estava esperando a Tata. Elas foram correndo, tudo, mas estava morta já. E o voo não estava bom, sabe? Tava em EP tomando Genson. Eu estava com cólica de rim. Aí chegou o voo, tudo. Depois eu subi, devagar foi também. Mas já eles tinham tirado ela enroscou na cerca, ela estava pendurada no arame com o braço. Ela morreu atravessando a cerca. Ela foi atravessar a cerca, ela caiu. E ficou pendurada o braço dela. Aí o voo chegou, aí o compadre Anísio, que tem lá na compadre, passou com a carroça e pôs a Joana dentro da carroça. E ficou ali, um temporário que vinha que dava medo para o Fernando. E ali em cima morava um homem que se chamava Francisco. Ali onde que era aquela tuia aí do Tarcísio aí, sabe? E nós viemos se esconder da chuva lá. E eu vou, e mais não sei quem, ficar de vela encerrado dentro da carroça, junto com ela. Porque precisava vir a polícia, senão não podia tirar ela daí. E demorou para vir a polícia? Demorou. Passou tudo aquele temporada, aí a polícia veio. Trouxeram ela em casa quase de noite. Que hora que a senhora acha que ela morreu? Antes do almoço ou depois? Ela morreu, acho lá para meio-dia, 1 hora. Foi em fevereiro de 48, né? 1948, o ano que a tia Tata nasceu, né? Eu estava esperando a Tata de 6 meses, eu falo. E daí velou ela onde? Aonde que foi o velório? Aqui na casa? O velório foi na casa. Tudo aquelas mulheres de EP que ela foi empregada, tudo. Vieram tudo aí. Fizeram vestido de noiva para ela, vestiu tudo de noiva. Porque ela era solteira, né? Ela era filha de Maria. Filha de Maria é um movimento da Igreja Católica? Ela fazia parte. Lá era filha de Maria, a Luzia, ela, a Polônia, tudo filha de Maria. Do apostolado, tudo era. E depois passava o corpo pela igreja, avó, ou não? Eu não fui para o Fernando. Tá bom. Primeiro levava na igreja para benzer, né? Depois na igreja, depois enterrou, né? E ia do que daqui para a cidade? De a pé. Mas e o caixão? De a pé, carregando. Daqui até na cidade? Da cidade. Quantos quilômetros dá daqui até lá, a senhora acha? Daqui, eu tenho em pé quantos quilômetros que é? Uns 3 quilômetros, né? 5 quilômetros. 5? Então. Pensou? De a pé, com cachorro. Era Tudo, Paulo Fernando. Quem morria um tempo não tinha funerária que carregava, não. Tudo no braço. Tudo no braço. E mandar fazer o caixão, né? Quem fez o caixão, não sei se foi o Afonso Zago, o João Zago, ou foi o Gaetano Zago. Mas eu penso que foi o João Zago que fez. E a tia Joana, parece que o vô contava uma história que antes dela morrer, uns dias antes ela ficava variando à noite, não é?
Que ela chamava a mãe dela. Ela chamava a mãe dela. Como que ela falava, a senhora lembra? Não sei, eu não vi falar. Parece que falava em italiano, né? Falava. Dio, mama. Ah, Dio mama, ela falava, né? O vô contava, né? Ela não se achava bem coitada, né? Vó Gilda, eu queria que a senhora falasse um pouco agora. Daí vocês vieram morar aqui nessa casa aqui já, nesse sítio, né? Já tinha casa? Tinha casa, ficou a cozinha, né? É uma casa de madeira, né? A cozinha não era de madeira, uma cozinha pequenininha, é o tamanho do banheiro, olha. Depois fizeram essa cozinha, até em cima está escrito os anos que foi feita. É escrito vermelho, com tinta a óleo. É lá em cima, bem no... Depois nós vamos filmar lá. Vai olhar lá, pra você acha o número lá. E como que era a casa que vocês moravam É aqui? de tábua, tinha 3 quartos, umas 2 salas. Depois o vô tampou, se fiz outro quarto, mas era uma sala só grande. Era 4 quartos, então 2 salas e a área da frente, tudo em roda assim. Tudo feito de pau, sabe? Era uma casa boa. Área. Era uma casa muito boa, cada área, tá tudo de tábua. E a Tata nasceu aí. Todos os filhos da senhora? Tudo meu filho nasceu aí. E casou. Quem casou aqui? O Paulo, Davi e a Maria. É 7 casados, né? Tinha 3 que ficou. Casou aqui, nesta casa. Casou primeiro o Davi, o Paulo, não sei que casou. Depois a Maria. Depois o Davi. Nessa casa nova aqui, na né? Casa nova. Tá, na casa. Vamos voltar lá na casa velha que nós estamos falando. Casou a Tata, a Martinha, a Socorro. O João. E o João. Ô vó, então os 9 filhos nasceram ali naquela casa. Vamos falar o nome dos 9 filhos da senhora, na ordem. Primeiro. A Rita Rosa. Que é a Tata. João Renato. Depois acho que é a Martinha. Depois acho que é o Paulo. Não estou bem a par de qual é que eu tinha. Depois é a Socorro. Pulou o Davi, né? Depois da Martinha, o Davi. Davi. A Socorro. Depois, por último, os 2 caçudos. Moisés e a Doroteia. E antes do Moisés, a Maria Dolores. É, a Maria Dolores. Então são 9, né? 9. E a senhora perdeu antes, a senhora perdeu o neném também. O neném eu perdi lá em Santa Margarida. Ah, o que era? 2 meninas gêmeas. Perdi lá. Foi a primeira gravidez da senhora ou a senhora teve uma antes? Não, tive uma aqui também perdi. Menino? Da Maleta, um menino também. Mas Já era 2 meninos. aqui chegou a nascer, vó? Não, perdi quase tempo. Cadê a remédio da Maleta, eu perdi o neném. Quantos meses, senhora? Acho que estava de 7 meses. Mas enterrava. 8, né? Naquela época enterrava tudo. Enterrava tudo. E Para ter tudo aquelas plaquinhas no meio do cemitério. Tá tudo enterrado com as criancinhas, coitadinhas. Depois tiraram tudo. Saber lá onde que tá, né? a senhora viu o menininho, tudo? Vi. Tava perfeitinho. Tá. Já tinha nome, não? Só já tinha Não, escolhido? não tinha nome. Naquela época escolhia depois que nascia? não, ponhava o nome depois que nascia. E as meninas nasceu com quantos meses? 7 meses também. As 2 nasceram mortas. Nasceu mal. Mas a senhora viu as menininhas? Ia vestir ela, tudo tinha a roupinha feita. Perfeitinha também. Perfeitinho. E tinha nome também? Não tinha nome. Daí enterrou lá em Santa Margarida. É, não dá Margarida. E depois que a senhora teve a tia Tata, que foi a primeira. A banheira aqui teve a tia Tata. Entendi. É. E aqui, vó, o que vocês faziam aqui no sítio? O que vocês trabalhavam? Eu tirava leite, tratava de porco, fazia queijo, fazia requeijão e trabalhava na roça e dava mamar para os meus filhos. Tudo isso.
E tinha muito porco aqui? Tinha 60 porcos gordos nós vendíamos, aquele caminhão cheio, tudo porco gordo. Picava a mandioca, cozinhava naquele tamborzão grande e dava a mandioca cozida para os porcos. E gado tinha bastante também, não? Tinha bastante. Tirava leite? Tirava leite. Todo mundo? E eu e o avô que tirava leite. Quem que tá? As crianças tudo pequenininho, deixava na cama. Vó, tinha festas aqui no sítio também, que reza, essas coisas, como que era? Pequena. Mas nos outros, na região, aqui nos outros sítios? Muito difícil. Fazia festa de Santo Antônio, né? São João, mas ninguém fazia festa assim, não. Mas e reza? Reza também nada. Era mais na cidade? Mas na igreja, nem ia na igreja rezar lá. E vocês iam na missa toda semana? Todo domingo. Eu ia na missa, eu com o vô, de a pé. Com a criança no colo, cada um. Que horário? Cedo? Ele carregava a Tata e eu carregava o João. E a pé. Cedo? De manhã? Cedo. A missa era 7h30, né? Quem que era o padre? Era o padre Francisco, né? Nossa, o padre Francisco, ele chorou muito quando ele morreu, não. Porque era ele a coroinha do padre Francisco. Ah, ele ajudava. Sabia tudo responder em latim. Ele ajudava. E a missa um tempo era virada para a banda do altar, né? Não é para a banda agora para frente, que nem agora, né? O padre ele ficava de costas para nós, né? E o vô também joiava assim, daqui, de lá, tudo. Era diferente. E era a coroinha dele. E quem que é os vizinhos aqui de sítio? Vocês tinham amizade com os vizinhos? E teve muito vadinho aqui para o Fernando. Nossa, aqui, ali no tio Silvestre, ali. E um compadre meu, que chamava Fredo, que eu segurei o menino dele batizado. Tinha o coisa que morreu. Oh, meu Deus. Osório morava aí. O pai da Terezinha do Dito. Como é que ele chamava, meu Deus do céu? Quando o vô foi operado, não tem de contar ainda. Nós fomos para São Paulo. A Tata tinha 5 meses. O vô foi operado lá em São Paulo, um rim, sabe? Foi tirado o rim. Eu fiquei 8 dias lá em São Paulo com o vô, depois ele ficou lá. E eu com o tio Silvestre viemos embora. E aqui morava esse homem, então. E esse homem, nós tínhamos mamona aqui tudo, sabe? E que montes de mamona, terei. Eu banava mamona e ele falava, nossa, dona Zida, a senhora vai dar mamona. Ele vinha ajudar eu. Mas lembro o nome dele. E ele era um homem bom, tirava leite para mim e tudo. O vô foi 2 vezes em São Paulo, operado a vista e do rim. Ele ficou 40 dias em São Paulo. Eu aqui sozinha, tomava conta de tudo. Essa menina pequenininha, com 5 meses. Nossa. Ficou 40 dias em São Paulo. E onde que ele ficava lá? Ficava na casa do primo Tido, do primo dele em São Paulo. Mas que os 40 dias ele ficou da vista. Não lembro se foi do rim ou da vista. Porque ele tirou um rim, né? Diz que tiraram um rim porque estava muito cheio de pedra, né? E a vista ele precisou operar também? E esse homem morava ali. A dona Maria lavava roupa para mim. E a Terezinha, que lavava, fazia roupa aqui, que a Terezinha até hoje, que ela lava roupa do Dito, né? O pai dela não lembro do nome dele. Você lembra, Paulo? Não lembro. Minha mãe sabe. E onde que você... Ah, Tiófo! O Tiófo! Tiófo? Tiófo. Nossa, que homem, coitado. Ele falava, Toninho. Você passava o vô de Toninho. Toninho, até não vai chover até que não passa o carnaval, que não é o tempo do carnaval. Não vai chover não, Toninho. Só depois que passar o carnaval. Ele falava.
E ele me ajudava, coitado. Eu com essa menina pequena, tirava leite, ia para bezerro. E onde que lavava roupa, vó? Ih, Paulo Fernando, lavar roupa era tudo. Não tinha água ali. Era um poço, estava seco, ia buscar água no rio. E lá Lavava roupa aí pro rio, aí para baixo. na mina? A mina, na água do rio. Do rio mesmo? É. Tinha batedor? Como que Tinha era? batedor aquelas tábuas aí. Mas era a vida, Paulo Fernando, que eu estava sem água. Meu Deus do céu. E a mulherada tudo lavava no rio, as roupas? Tudo aqui, lavava tudo no rio. A dona Maria, não que era de Ofa, lavava naquela mina lá do Tio Silvestre, que tem aquela mina lá no sítio, né? Ela lavava a roupa lá. Ela lavava um pouco da minha roupa, porque eu não dava conta de lavar tudo, né? Então tinha muitas famílias que moravam aqui. Não tinha. Pra cá, então, ali, pra lá do Teriano, tinha uma cerca, ali era tudo notista. Mas era casa uma por cima da outra. Pai. E da outra banda do Rio morava o pai de Paulão, eu sou, chama? Américo? Américo, nós escutava ele ditado de tocar fralda. Escurecia ele começava. Trocava flauta? Tocava fralda. Nós escutava lá, eu morava lá no sítio de lá, né? Escutava ele tocar. Eu morava da outra banda do Rio. E a dona Rosa tinha um minjolo, fazia farinha, nós ia levar milho lá, ela fazia farinha de milho. E tinha olaria aqui no sítio? Tinha a olaria do Antonião ali, Do outro lado do rio? era tudo lá de lá. Fabricava bastante tijolo? Bastante tijolo. Telha também? Não, só tijolo. Tijolo. Era o Tonhão. Tonhão, o Dito, Osório, que trabalhava Américo. E de primeiro era só na lamparina, vó? Toda a lamparina. Lampião? Como que era? Lampão e lamparina. Eu faz 37, 38 anos que eu tenho luz. Que Bom. fiz a casa aqui, aí puxaram a luz. Os primeiros que tiveram aqui foi vocês ou não? O gerador? Não tinha gerador, mas não dava nada a luz, não. Como que funcionava o gerador? O gerador, a roda d'água virava, ponhava, tinha as polias, né? Ponhava as coreias, tinha vez que a coreia caía, pronto. O vô ia lá com o lampião um pouco, durava um pouco, tornava a cair de novo. Daí ele pagava, pronto. Não tinha jeito. Só ligava à noite. Só de noite. E quem que tinha rádio aqui no sítio? E nós não tínhamos. Mas teve um tempo depois que o vô teve rádio, que a mãe contava que os vizinhos vinham aqui ouvir o programa de rádio na casa de vocês. Pessoal do Tonhão ali. Nós, quando que o vô soltava a luz, tinha rádio, tocava o rádio. Mas era pouca gente que tinha rádio. E daí da outra banda ali, não morava só o América, não, morava o Cuitinho. Era a mulher que morreu há pouco tempo agora ali, né? A dona Davina? Dona Davina. E daí, né, morava a dona Indalina, que era uma mulher que quando eu ganhei a papa, ela veio aí pra mim, ela era a parteira. Ela morava lá em cima na fazenda. Quem fez a casa do tio Silvestre e a casa do Lázaro Leme, essas duas casas só. É tudo ele que fez, tudo de barro. E essa dona Idalina era a única parteira ou tinha mais parteira por aqui? Tinha em pena, mas eu não conhecia ainda, né? Ela que fez todos os partos? Não, eu fiz só a parte da pata. E quem que fez os outros? Depois a dona Dita do João Donato. Que fez de todos os outros? Todos, os outros 8. Tudo ela. Nossa. Era uma parteira boa, nossa vida. Que ela era boa. Ela morreu, que eu trabalhei bastante para ela. E era difícil o parto naquela época, vó? Como que era? Que o marido dela trabalhava com nós, sabe? Arava a terra com os boi, chamava João Donato, marido dela. E como que sabia a hora que ia nascer, para chamar a parteira? Como que Quando era? dava cólica, né, na gente, eu só sabia chamar a parteira. E marcava os meios certos, né? Então a senhora sabia mais ou menos quando ia nascer? Mais ou menos a mãe falava que era assim, quando fazia 9 luas, não passava. É 9 lua então. 9 luas nasce. E o da senhora tudo deu certo? Tudo deu certo.
Tudo nasceu certo. Tudo parto normal e deu tudo certo, tudo sem defeito, sem nada. E a senhora sentia cólica, alguém ia lá para buscar a parteira? É, eu vou ia buscar a parteira. Ia do quê? Porque tempo lá nós tinha charrete já. Dia de charrete. De charrete para buscar. E depois a vida, daí a senhora foi vivendo aqui no sítio, tudo e... Vivendo, desde que eu casei, eu tô aqui. Acho que vai fazer agora em um mês de... dia 8 de fevereiro, acho que vai fazer uns 78, 79 anos. O Davi falou que eu sou mais ou menos... 69 anos. 79 anos. 69. É, eu casei em 45. É, vai fazer 69. 79 que Não. eu moro aqui, Paulo. 69. 60. 69. Isso. É. Eu moro aqui. E o que a senhora assim, mais sente saudade dessa época, que o vô era vivo, aqui que a senhora morava? Tenho saudade, porque tinha muita coisa, Paulo Fernando. Eu tinha horta, eu comprei a carriola com dinheiro eu vou vender alface, comprei a escadinha com dinheiro que vendia alface, eu tinha horta, tinha galinha chocando, tinha frango, nossa, que eu não tinha frango. Frango terreiro vivia cheio de frango. Eu tinha muito milho, dava comida para galinha, chocava a galinha, tirava leite, fazia queijão desse tamanho. Como que eu tenho saudade até água na boca de requeijão. Queijo, fazia queijo, matava porco, fazia cravada de linguiça, fiz pedaço de tocinho, fazia torinha. Cadê hoje, Paulo Fernando? Hoje não tem mais nada. Ainda que eu estou mantendo galinha, estou comprando milho, e as galinhas botam, tem ovo para o gasto da casa. E o leite, o vô entregava na cidade, né? Depois começou, ninguém comprava leite naquele tempo lá, né? Depois começou, os laticínios, levava lá na cidade. E ele vendia nas casas, o vô? Não, o tempo eu levava no laticínio. E depois? Depois começou a vender na casa. Ele trabalhou 45 anos só levando leite. Esse homem tomava chuva, vinha comer uma hora do dia. E levava leite do quê? Nos tambores levava com a charrete. Com a charrete. E que era o diferencial da charrete dele? Tinha campainha. Ele chegava na casa da cliente... Tá lá a campainha na charrete. Depois eu vou lá filmar a charrete também. A charrete da vida avô, bem lavadinha, tá guardada lá embaixo agora. Acho que tá lá a campainha. E ele chegava e tocava a campainha com o pé? A mulher vinha buscar o leite. Todo mundo sabia que era o seu Antônio Zaganin. E os irmãos dele também entregavam leite na cidade? O Silvestre. E o Ulisses? Ulisses também. Às vezes eles iam os três juntos, né? Ele com o Ulisses vinha sempre junto. Vinha falando, vinha brincando, vinha... Conversando, divertindo. Às vezes ele com o Silvestre vinha os dois da paz, sabe? Vinha em casa. Ô vó, e como que era a vida religiosa, a religiosidade de vocês, de rezar o terço? Queria que a senhora contasse um pouco. Nós era muito devoto e quando eu casei, tudo joelho de noite, antes de deitar, era o terço. Rezava em família? Rezava em família. Quando a senhora casou e depois também? Também, tudo. O vô até morrer, né? Até morrer. Como que é? E eu com ele e tudo. Ali na parede tem a marca, eu vou mostrar pra você. O Davi sentava lá, sabe? A parede ficou a marca. Que a tinta saiu, né? E ele sentava lá quando o pai começava o terço em cima da mesa, ele sentava lá sentado, sabe? E eu. Aí todas minhas crianças ajudavam a rezar, quem não sabia rezar, né? Que horário que vocês rezavam? De deitar, 7, 8 horas da noite. Daí era obrigado a ficar todo mundo de joelho ou podia ficar sentado? Não, ficava sentado quem queria. Mas o vô... O vô ficava de joelho. Eu, às vezes, ficava de joelho, às vezes, ficava sentada. Eu tenho recordação de ter rezado junto algumas vezes. E o vô, depois que terminava o terço, ele tinha o costume de rezar para as pessoas que morreram também, né? Aquele que morreu. Rezava um Padre Nosso, uma Ave Maria.
Para todos os irmãos, Tudo. os pais. Tudo que morreu de rezar. E o vô gostava mais do que também? De ler bastante? Lê bastante. O que ele lia? Lia a Luz Perpétua. O que é a Luz Perpétua? Eu tenho aí, tá aí, que livro grande só. Que conta o Que quê? conta de tudo santo. Ah, Ele deu para Doroteia do volume, 2 livros. Canta de todo santo. Então eu sabia muita coisa, Paulo Fernando, que ele lia, depois ele contava para mim. a senhora sabe ler e escrever? Não. Não, eu não sei nada, não. A senhora nunca aprendeu a ler e escrever? Não. Mas, Não tinha aula, não tinha lugar para ir na escola. e como que a senhora aprendeu as orações, as coisas? A nona ensinava eu a rezar. Mas tudo em italiano. Primeiro tudo em italiano. Depois começou em brasileiro. Fiz a primeira comunhão, tudo em italiano. Eu sabia o ato de contrição, ato de esperança, ato de caridade. Eu sabia tudo, fazia tudo de cor. Eu não sei nada. Eu só sei o convidar Deus e o ato de contrição só. Os outros eu esqueci. Em italiano, a senhora sabe? Não sei. Em italiano a senhora lembra alguma oração? Não? Pai Nosso, Ave Maria? Pai Nosso, Ave Maria eu sei rezar. Em italiano? Sei. Então reza para nós o Pai Nosso, Ave Maria. Pai Nosso, que intieres dos céus, em tudo, venha a nosso, vosso reino seja feita. Acho que não certo mais. Ave Maria eu sei. Ave Maria, la plena, Dominus tecum, benedetta fruto vosso ventre stui. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori, catinora morte nostre. Amém. Glória Patri, Filho, Espírito Santo, sicut erat et principium, sempre, in saecula saeculorum. Amém. Nossa! E a senhora aprendeu desde pequena? Desde pequena. E a senhora não sabe ler e escrever, mas a senhora é uma pessoa bem informada. Para isso eu sou, a Doroteia fala que eu tenho uma cabeça que, nossa senhora. O que a senhora gosta de fazer? De ver o jornal? Ver os jornais, que nem ontem, Paulo Fernando. Lá no estrangeiro, mataram 10 repórteres. 10 repórteres e 2 polícias. Ô vó, agora a senhora está com uma pessoa do lado da senhora aí. Quem que é essa que está junto com a senhora? A Doroteia, O que ela é da senhora? minha filha, É a mais velha? a caçula. A caçula? É a caçulinha? Ô vó, e tem uma coisa que a senhora sempre ensinou, fazia com a gente, é uma brincadeira. Meu dono que fazia. Como que chama? Manina bella, fate penera, andata onde, via nona, manhaque, panelá. E o que significa, a senhora sabe? Manina bella é mão bonita. Fate penera é peneira, né? E andata onde? Foi lá na casa da nona. Amanhã que? Comi pão com leite. Entendi. E é só, né? Que jeito que você comeu? Manina bella, fate peneira, andata onde, via nona, amanhã que? Panelá. Gato. Gato. E ele fazia essa brincadeira com vocês? Ele fazia. O pai da nona? Fazia. O João Peter? E daí fazia fila? Minha mãe fazia, meu pai, tudo. E daí a senhora aprendeu? Brincava assim com as crianças, vamos fazer Manina bella, vamos. Manina bella. Deixa eu fazer na senhora. Nanina bella, fata penela, nata onde, via nona, amanhã que, pai ela. Panelá. Agora eu quero que a avó faz em mim também. Deixa eu ver um pouquinho, sei lá se tá. Manina bella, fate penela, nata onde, via nona, amanhã que, panelá. Senta lá de novo, tchau. Ô vó, e agora nós vamos quase encerrando aqui, depois eu vou pegar umas imagens lá dentro dos quadros que eu quero que a tia Dô mostra,
tem uns móveis aqui que era do nono, da nona, né? Oratório, o buffet, né? Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem assim. O oratório era da minha sogra. E o buffet também é da minha sogra. Ah, sim. Que a prima Luzia falou assim, que a nona comprou, minha sogra, comprou o buffet com um saco de feijão. Um homem que morava ali do outro lado. Ela deu um saco de feijão e deu o buffet. E o oratório? O oratório, eu não sei, quando eu casei estava ali. Eles falaram que era da minha sogra, né? Que ela ajoelhava a Joana, que era a cunhada Joana, ela usava sempre lá. Lá a casa que nós morava lá era de terra, sabe? Não tinha soalho, não tinha nada. Ela ajoelhava lá, apanhava um pano e ajoelhava em frente lá. Você vê, tá tudo queimado, ela acendia a vela, deixava a vela lá, a vela pegava fogo. Eu mandei o Guaidano Zago arrumar ele, sabe? Tava tudo estragado, sabe? Eu mandei arrumar, mas o coisa que tá queimado ele não tirou, não. Tá certo. Ô vó, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, assim, pros filhos, pros netos da senhora, pras pessoas do futuro, que a senhora falasse alguma coisa. Agora, meus filhos, eu tô tudo querido, meus filhos. Meus netos também muito queridos por mim. Minhas noras muito queridas para mim. E toda a minha família é tudo abençoado por Deus. Tudo mesmo, somos queridas demais. Eu não tenho queixa de ninguém, nem de genro, nem de nora, nem de neto, nem de filho. E a senhora então tem quase 90 anos já, né? Eu já fiz 88 e agora vou indo para 89, né? Então a senhora acha que foi boa a vida da senhora nesses anos? Foi bom. Eu lembro da vida que eu passei. Passei apurado, mas graças a Deus eu estou feliz. Me sinto muito feliz que eu tive muito filho. Eu falo sempre, Deus não pode me castigar por causa da família, não. Que filho eu tive bastante. Eu tive 12 filhos. Então, e eu me acho bem assim. Com a família, eu quero bem muito minha família, quero bem muito meu neto, minhas noras, meu genro, com caso que 2 filhas separadas do marido, mas eu não tenho raiva não dos 2 genros, não carrego um pingo de raiva, nada. Nada, eu quero bem tudo. Estou muito feliz até agora eu chegar nessa época de quase 90 anos. Estou muito feliz. Então agora a tia Doroté, mais conhecida como tia Dô, vai mostrar pra gente um pouquinho esses objetos que nós comentamos durante a entrevista. Né? Vamos lá, tia Dô? Vamos. Estamos entrando aqui dentro da casa da avó Gilda. Vamos ver aqui primeiro o oratório? Ah, sim. Esse quarto de visitas, né? Uhum. Esse aqui então, pode falar, tia. Esse aqui é oratório, né? Os santos estão aqui dentro, pode olhar, né? E... Esse era do seu avô? É, do nono. É do nono Renato Maroto, depois ficou pro pai, Antônio Zaganin, né? E agora tá aqui em casa pra nós. Era do nono João Zaganin, né? Isso, João Zaganin. Só falou Renato Maroto, trocou. Nome, E eu rezo muito aqui também, né? Eu faço minhas novenas, meus pedidos muito aqui, né? No oratório também. Gosto muito, rezo muito aqui. E sou atendida, graças a Deus, né? Com a graça de Deus, sou atendida. Agora vem vindo aqui. Isso daqui é o buffet. O que é um buffet? É um móvel? É um móvel, né? Que a gente tem antigo, né? E faz muitos anos, né? Quer dizer, já que eu nasci já existia, né? Que era do tempo da mãe, do pai, da nona, do nono, né? Então é liga isso aqui pra nós, muito bonito. Ele não é
aqui essa parte de cima, ele pode ser tirado com a parte de baixo. Então, Esse que era da sua nona. isso é da minha nona. Que ela trocou. A avó falou que foi um saco de feijão. É um saco de feijão. Deixa eu filmar ele então, até embaixo. E a gente tem uns retratos aqui também. Ah, sim, aqui, eu tô com a bengala do nono aqui. Essa daí era de quem? Do nono, do João Zaganin. Zaganin, é do pai do pai. E esse daqui é a minha mãe, a dona Gilda, né, seu Antônio. E esse daqui, a minha mãe tinha 19 anos, né, que bonito. Só que eles tiraram em lua de mel. Viu que chique, casou em fevereiro, foram pra São Paulo lá e tiraram em lua de mel. E tem aí até hoje. Então foi em 1945, Isso, que foi o ano que ela casou. É isso aí. E tem algumas outras coisas antigas aqui também, tem Tem relógio. o relógio, a cristaleira, né? Cristaleira bem antiga também, né? Essa cristaleira aqui, eu comprei do vizinho, do Paganotinha ali. Né? Eu fui lá, comprei, eu paguei 3 cruzeiros. Eu fui lá comprar, peguei 3 cruzeiros, olha que bonito, coisa muito interessante. Tem bastante coisa, a gente guarda bastante coisa aí dentro. E a senhora tem mais retrato na outra sala? Sim, tem o nono e a nona do lado da mãe e o nono e a nona do lado do pai. Então vamos mostrar pra gente. Me segue aqui. Esse daqui é a mãe do meu pai, a Rita Bose, e o João Zaganin. É o nono e a nona do lado do pai. Certo. E esse daqui é a Rosa Petterli e o Renato Maroto, que é os pais da minha mãe, Dona Gilda. Né? Certo. E aqui desse lado? E aqui é a tia Joana, né? E o tio Emílio. A tia Joana, a mãe falou, ela morreu debaixo da cerca, né? E o tio Emílio, segundo que eles contam, ele dobrou o chapéu e deu um tiro na cabeça. Os dois são irmãos do Vô Antônio. Os dois são Zaganin. São irmãos do Vô Antônio. Isso. E aqui, esse quadro aqui, isso aqui é a Tata, é minha irmã mais velha, o João, a Martinha, o Davi, a Socorro, o Paulo, a Maria Dolores, o Moisés e a Doroteia, que é eu. São os 9 irmãos. 9 irmãos. Aqui, ó, vocês veem aqui o marco aqui da costa aqui, era onde o Davi, né, o Davi Zaganin, meu irmão, a gente rezava o terço. Então a gente tudo sentava aqui, e meu pai rezava de joelho aqui, minha mãe sentada ali, e nós tudo sentados aqui, uns na beira da parede, outros na coisa. Então a gente rezava muito o terço, a gente sempre rezou o terço em família. E assim, a gente podia estar assistindo televisão, mas chegou o horário do terço, tinha que desligar a televisão para rezar o terço. Aí um dia eu falei para ele, para que tanto rezar terço, né? Aí ele falou assim, então, amanhã você não precisa comer. Porque se a gente tem que rezar todo dia, porque a gente alimenta todo dia. Então, talvez naquela época eu era novinha, talvez eu nem lembrava, mas agora eu vejo quanto que é o valor do terço, o valor da oração, o valor da missa, da Eucaristia. Então, se eu sei tudo isso, é porque o pai e a mãe ensinou pra mim. E parece que a senhora recebeu uma herança do vô, que ele deixou uma coisa que ele gostava muito e deixou pra senhora. Luz perpétua, ele deixou a luz perpétua. Tá fácil pra senhora mostrar ou não? Tá, vou pegar. Só um minutinho que eu pego. Esse aqui, ó, os livros da Luz Perpétua, né? Tá aqui os livros, né? Aqui tá escrito. E o pai deixou pra mim, né? Deixou pra mim e... Se é o nome. E o que conta esses livros? Então, esse livro aqui, ele tem o nome de todos nós. Por isso que nós temos nome, não pode reparar que nós temos o nome de santo. Quase todos nós temos nome. E meu nome tá aqui dentro também. Então eu sempre gostei muito desse livro por causa do meu nome. Aí meu pai deu pra mim, bem antes dele falecer, ele falou, fica pra você esses 2 livros, né? Então, isso é uma relíquia que eu tenho, né? Eu gosto muito. E fala aqui, fala o santo, todos os santos, todo dia tem um santo, né? Então ele deixou pra gente, pra mim, né? Então eu achei muito interessante, é uma coisa interessante, porque eu gosto muito do meu nome, né? E essa Luz Perpétua, que é 2 volumes, né? Pode ver que é 2 volumes. E então o nome de todos nós é aqui, porque a gente tem o nome
do começo da minha irmã Rita Rosa, que é Rita, Santa Rosa, depois tem São João, que é o João, depois tem Davi, que é o rei Davi, depois tem Martinho, né, que tem o São Martinho, depois tem São Paulo, que é o Paulo, depois tem a Socorro de Lourdes, que é Socorro de Lourdes, né, que é Nossa Senhora de Pé de Socorro, depois tem a Maria, que é Maria de Nazaré, depois tem o Moisés, né, e depois tem a Doroteia, que é eu, né? né? Tá jóia. Obrigado, tia. Nada, filho, as ordens, dispõe. E agora então, pra gente terminar a nossa entrevista, a tia Dô vai mostrar pra gente, né, uma foto aqui que tem toda a família, os irmãos, né? Isso. Foi aniversário da minha mãe, né? Em dia 3/7/2010. Então eu vou mostrar aqui pra você, me acompanha aqui. Aqui é minha mãe, dona Gilda, né? Depois que ela teve, eu vou começar. A Tata, que é a Rita Rosa mais velha. Depois é o João. Depois é a Martinha. Depois é o Davi. Depois é o Paulo. Depois é a Socorro. Depois da Socorro vem a Maria. Depois da Maria o Moisés. E depois eu, a Doroteia, né? Isso é a nossa família. E vamos terminar então com a senhora dando um beijo na avó. Ah, dá um beijo na senhora. Isso é a minha maior riqueza que Deus me deu.